Desde o século XVI, tanto as escalas termométricas como também os termômetros têm evoluído constantemente. O primeiro termômetro foi criado por Galileu Galilei, em 1592. Galileu, considerado o pai da experimentação, foi físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano, que teve um papel muito importante na evolução das ciências. O aparelho construído por ele era feito de um tubo fino de vidro, que tinha uma das extremidades colocada em recipiente contendo água colorida e na outra um bulbo também de vidro, utilizado pelos médicos da época para medir a temperatura das pessoas. Esse aparelho não pode ser considerado um termômetro, pois não tinha escalas para averiguar a temperatura, de modo que ele permitia apenas a comparação entre as temperaturas de dois corpos ou objetos. Diante disso, ele foi conhecido como telescópio de Galileu. Termômetros através do tempo. Como já dito, em 1592, Galileu Galilei constrói o termoscópio. 1612, Santorre Santorino dá o uso médico ao termômetro. 1714, Daniel Gabriel Fahrenheit inventa o termômetro de mercúrio. Em 1821, Thomas John Seebeck inventa o termopar. Em 1885, Clandher van Dusen inventa o termômetro do sensor de temperatura de resistência à platina. 1892, Henri Louis Le Catelet constrói o primeiro pirômetro óptico. Termômetro bimotálico. Os mais conhecidos termômetros bimotálicos baseiam no efeito da dilatação de um material composto por dois componentes metálicos, com a coeficiência de dilatação diferentes. A dilatação acontece quando uma barra de metal ligada a outra barra de metal diferente são aquecidas e esfriadas, resultará diferentes alterações nos comprimentos, o que irá produzir o arqueamento da barra. Esse arqueamento é usado para abrir e fechar válvulas, bem como ligar e desligar circuitos elétricos, ou em alguns casos registrar a quantidade de corrente que atravessa a barra. O dos primeiros tipos pode ser construído de forma semelhante aos termômetros líquidos, uma barra, retilínea ou não, e dilatar-se move ao ponteiro registrador. Os mais usados e precisos termômetros desse tipo exploram a diferença da ditabilidade entre os materiais como latão, ferro e cobre, etc. Por isso, constroem lâminas bimetálicas de forma espiraladas que se curvam conforme aumenta ou diminui a temperatura. Nesse movimento, a lâmina arrasta em sua extremidade o ponteiro que percorre uma escala graduada ou registra graficamente a variação de temperatura num papel de movimento. Então, vamos lá. Aqui a gente transformou 36 graus Celsius na nossa escala. No caso, a gente pegou o maior divisor comum entre eles, que seria o 20. Daí, na fórmula ficou TC sobre 5 igual a TFO sobre 6. Daí, colocando 36 na fórmula, a gente ficou 36 sobre 5 igual a TFO sobre 6. Fazendo a multiplicação cruzada, fica 215 igual a TFO sobre 5, vezes 5. Daí, a gente, como o 5 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Fica 215 dividido por 5, igual a TFO. No caso, 36 graus Celsius. Na nossa escala seria 43,2 graus. Já nesse outro cálculo, podemos ver uma temperatura na nossa escala transformada em Celsius. Como já citado acima, a nossa fórmula seria TFO sobre 6 igual a TC sobre 5. Colocando os 50 graus na nossa escala, ficaria 50 sobre 6 igual a TC sobre 5.
Daí fazendo a multiplicação cruzada, ficaria 250 igual a TC vezes 6. E como o 6 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, fica 250 sobre 6 igual a TC. Fazendo a resolução do cálculo, fica TC igual a 41,6. Agora vamos fazer alguns exercícios para treinarmos.